Seja bem-vindo a mais um vídeo que vai ajudar a transformar a tua vida cada vez mais. E hoje a gente vai continuar no tema bem-estar e saúde, que é a nossa série, que está no momento agora acontecendo. E vamos falar um pouco sobre sono, falar a importância do sono na nossa vida. E a nossa convidada de hoje será a psicóloga Alessandra Rosa, que vai falar um pouco da questão tanto física e também com a parte psicológica dessa palavra tão simples, mas que é tão complexa por trás, muita coisa, para você ter um sono cada vez mais perfeito, que renove, para o dia seguinte você estar 100% e ter uma vida cada vez melhor. Mas antes de começarmos o vídeo, já peço que você já deixe seu like, se inscreva no canal se não é inscrito, tá? Compartilhe também para que outras pessoas tenham acesso a essa informação tão valiosa que pode mudar vidas. Seja a luz na vida do outro, tá? O teu amigo, o teu colega, alguém da tua família que precisa ouvir essa mensagem e entender um pouco disso que possa melhorar a vida dele no dia a dia, tá? Então, não vou demorar muito. Solta a vinheta, editor. Seja bem-vindo, Alessandra Rosa, eu famoso, é um prazer ter você aqui. Vamos falar um pouquinho sobre sono e essa importância desse coisa tão especial para a gente, que nos ajuda. Eu até peguei uma frase que eu estava vendo o significado do sono, que eu achei bacana, até me assustei um pouco sobre isso, né? Que fala assim, sono é o momento de limpeza do sistema neurológico e quando o sistema limpa, os acúmulos de atividade celular e os radicais livres. Exatamente. É isso. A gente acha que é só fechar o olho. Mas, na verdade, se a gente imaginar o corpo como uma máquina, a gente sabe que toda máquina tem um ciclo, né, de funcionamento, de manutenção e também de descanso. Tá? E é isso que, com o tempo, com a vida corrida, com as exigências, às vezes com as condições de vida, a gente menospreza. E aí acho o quê? Não, eu dormi um pouquinho, mas eu acordei. E acho que isso é o principal. Sucessivamente eu dormir e acordar num tempo que não é o suficiente para mim, sem dúvida nenhuma, vai trazer impactos físicos. E como hoje, cada vez mais a gente entende o ser humano como um ser único, corpo e mente não estão separados. Então, por isso a gente começa a perceber que muitas vezes sintomas físicos impactam no humor. A gente vê muito isso nas dores crônicas. Pessoas com dores crônicas têm uma tendência à irritabilidade muito maior. Pessoas com privação de sono, elas têm algumas funções mentais muito prejudicadas. Pessoas que dormem mal, porque aí também é interessante, né? A gente tem muita coisa do, fulano dorme pouco. Esse pouco, ele varia de pessoa para pessoa. Não é correto dizer que todo mundo precisa dormir 8 horas. 8 horas de sono é o ideal. Não. As pessoas possuem relógios biológicos, que a gente chama. As pessoas possuem características diferentes. A nossa preocupação não é o quanto você dorme, é se você dorme o suficiente. Ou seja, o sono ele tem que ser reparador. Tem pessoas que, se dormirem 4 horas, acordam, têm a sua vida ativa, conseguem fazer tudo o que necessitam. Tem pessoas que dormem 8 horas e acordam cansadas, a memória falha, ficam num humor que varia muito da irritabilidade à violência e ao mutismo, depois não consegue falar mais nada, um desgaste. Então, o ideal é que as pessoas tenham uma ideia do suficiente para si. Tem gente que tira aquela siesta, né, aquele soninho no meio da tarde, às vezes 30 minutos, e ela se revigora. Não é para todo mundo. Né? Então, isso também é muito importante. E para nós na psicologia é curioso, por quê? Porque quando você para analisar o quanto de tempo, né, de sono para você é suficiente, os efeitos da privação do sono, a gente está falando de autoconhecimento também. Né? Então, essa sua frase também fala de algo muito importante. Por que muitas vezes a gente perde o sono? Né? Porque muitas vezes o corpo está cansado, mas a gente não consegue dormir, porque a mente não parou. É o cérebro que informa para o corpo, acabou por hoje. Então, se eu não tenho, né, um bom controle mental de conseguir entender, por hoje acabou, o que deu certo, o que deu errado hoje eu não faço mais nada, né? É amanhã que eu vou tentar fazer, não adianta resolver nada agora,
se eu continuo ou eu penso naquela discussão que eu poderia ter dito uma frase e não outra, tudo isso mantém o cérebro funcionando. Além das telas, também é uma outra coisa muito importante, né? Porque a gente fala muito do controle das telas, mas a gente tem um cuidado de falar que as telas elas têm um efeito nas crianças, mas vamos falar dos adultos também. O celular é o único equipamento que tem a chamada luz azul, que a gente não vê, é imperceptível aos nossos olhos, mas é lida pelo cérebro. A luz azul, ela estimula o cérebro a continuar funcionando. É por isso que muitas vezes, quando a gente quer dormir, que a gente pega o celular, já percebeu que tem uma hora que você só está fazendo assim na tela? Você já não está vendo mais nada, mas seu cérebro está funcionando minimamente. Isso é a luz azul, que continua estimulando o seu cérebro. Então, o que a gente recomenda? Claro, a gente está falando aqui de pessoas que percebem que o sono é interrompido ou é prejudicado por essas coisas, porque como o ser humano é variado, tem gente que vai ver o celular, vai botar ele de lado e vai dormir, né? Tem gente que vai tomar um café, eu sou esse tipo de pessoa, eu tomo café 11h30 da noite, 11h35 eu já dormi. Sono, para mim, não é um problema. Mas a gente está falando aqui assim: se você já tem dificuldade, ou se você observa, né, que em determinadas situações o seu sono tem uma perturbação, muito provavelmente é um fator como esse. Então, o sono ele serve para quê? Para você zerar aquele dia. Porque pensa numa máquina que você não desliga. Tem uma hora que ela vai começar a diminuir o desempenho até um momento em que ela não funciona mais. Por quê? Porque até as máquinas precisam parar. Então, exatamente o sono, e principalmente o sono profundo, porque ainda tem isso. O sono ele tem várias etapas. Então, muitas vezes, eu tenho um sono mais superficial. São aquelas pessoas que acordam com qualquer coisa. Eu tenho um sono muito leve. O que é o sono leve? É a pessoa que não consegue ir para o que a gente chama do sono profundo, que é o sono REM, que é exatamente aquele onde você zera. Quando a gente observa, faz um exame de polissonografia, quem já fez, né, que é um exame, muitas vezes, para quem tem problema do sono, você observa que quando a gente entra em sono profundo, tem umas linhazinhas como se fosse eletrocardiograma que mostram a gente está no mínimo. Por quê? Porque a gente não está se mexendo, a gente não precisa pensar. Então, o nosso nível de atividade está pequenininho, está o mínimo, para manter a gente vivo, obviamente. Mas é o que o corpo precisa para restaurar. Quando a gente consegue chegar nisso, a musculatura relaxa, né? O cérebro, efetivamente, os nossos neurônios, durante o dia, enquanto a gente está pensando, eles estão trabalhando. Pensa numa corrente elétrica. Tem uma hora que a gente desliga. Por quê? Porque aí a corrente elétrica, né? Ou para a gente não gastar energia além da conta, o cérebro é a mesma coisa. Se eu não paro, eu desgasto. E a gente tem um mecanismo em que o nosso corpo como um todo é controlado pela mente. Eu acho que isso é o mais importante. Não esqueçamos que o nosso corpo ele não é independente da mente. Embora a gente fale muito do coração, sentimentos, é o cérebro, e é exatamente o sistema límbico. O sistema límbico ele é o centro do ser humano. Ele controla emoções, ele controla essa sensação de bem-estar. E não vamos esquecer, o sistema límbico ele é responsável pela liberação de alguns hormônios que são importantíssimos. Exatamente porque mente e corpo não estão separados, que a nossa sensação de saciedade, de felicidade, ela tem uma dose hormonal. É por isso que pessoas que têm quadros como depressão, ansiedade, têm uma desregulação, principalmente de hormônios como serotonina, endorfina. Então, assim, muitas vezes, o prazer de fazer um exercício físico é o mesmo prazer de quando você acorda de um sono que é revigorante. Entrando nesse Então, assunto, hoje, né? Sim, passar, por exemplo, eu sei que eu tenho minha autorregulação, eu tenho que dormir pelo menos 8 horas. Se eu dormir, perfeito. se meia-noite eu estiver acordado, começo a dormir meia-noite, se eu acordar tipo 6 horas, eu tô quebrado. Se eu acordar, aí meu corpo automaticamente depois das 8, 8h30, eu não preciso mais de despertador. Automaticamente já acordo, eu Perfeito. já sei o meu limite. Telas, a questão das telas, realmente, eu já percebi que se eu ficar muito grudado no celular,
que virou um vício, na verdade, as telas, né? Sim, As sim, multitelas. sim, Você fica naquilo e aquilo vai te prendendo. Quando você vê, você já está altas horas naquilo que você não consegue mais sair. exato. É igual um vício de uma droga mesmo. Você não consegue Sim, se sim, desvincular um pouco, né? sim, E aí, a gente tem muita questão hoje que eu vejo da perda de memória. Fala-se perda de memórias, células cerebrais, esse negócio todo. Visto isso, sim. levando em consideração que o sono ele faz essa limpeza dos radicais livres e de células mortas, quando você não tem uma boa noite de sono, quer dizer, está linkado diretamente esses problemas acelera essa perda de memória, pessoas que já têm essa tendência, essas doenças de perda de memória. Na verdade, a gente precisa olhar a memória como uma das funções cognitivas mais importantes que a gente tem, né? Se a gente perceber as nossas ações durante o dia, a gente precisa muito dessa função que é a memória. A memória, a gente diz assim, é uma função que depende muito de uma anterior, que é a atenção. Se eu tenho um foco atencional, eu registro um determinado estímulo, ele fica guardado, e quando eu preciso usar esse estímulo, é a memória que diz, venha, tá? Nós temos várias formas de prejuízos da memória. Vamos começar do final para o início. As demências, né, os processos demenciais, a falha da memória está porque há uma lesão em parte do cérebro. A gente vê hoje, por exemplo, os portadores de Alzheimer, quando você faz uma ressonância, você percebe que a estrutura do cérebro começa a ter buraquinhos. Ou seja, há uma lesão cerebral. Nesses casos, a perda de memória ela não é reversível. Ou seja, o que você faz com pacientes com demência e com Alzheimer, normalmente, né, esse declínio cognitivo, é evitar que ele perca memórias importantes, normalmente a do dia a dia. Mas vamos para o outro lado, que é o seguinte: muitas vezes, quando eu acho que eu perdi a memória, na verdade, eu não estou favorecendo a memória. Se você perceber, o dia que você não dorme bem, é como se você tivesse mais lento, é como se quando você tem que recuperar alguma coisa, né? Então, são coisas diferentes. Lá, nas lesões cerebrais, a gente está falando de pessoas que não têm a condição física. É você ter uma bicicleta que não tem a corrente. Você não vai conseguir, você vai pedalar, mas a bicicleta não vai sair do lugar, né? Quando a gente está falando da privação do sono, é assim, a corrente está desencaixada. Então, se eu pegar a corrente e colocar de novo, eu volto a andar de bicicleta. Então, normalmente, a perda da memória, não só na privação do sono, muito comum pessoas com quadro de ansiedade ou de depressão, também tem uma falha na memória. Por quê? Porque todos esses quadros, o estresse, a privação do sono, a depressão e a ansiedade, elas mudam a função anterior, que é a atenção. Em todos esses quadros, o seu foco atencional é prejudicado. Ou seja, muitas vezes você teve o contato com o estímulo e o estímulo veio para sua mente. Mas na hora de você recuperar aquele estímulo para usá-lo, a privação do sono faz com que fique mais lento, com que você confunda, né? A ansiedade faz com que, como você tem que ver muita coisa ao mesmo tempo, né? Que é essa ânsia do ansioso, você acaba procurando uma coisa no meio de muitos, então você acaba não achando. Na depressão, como é uma perda de interesse, o foco atencional não se direciona para lugar nenhum, porque nada é importante, então eu também não consigo recuperar. Então, você veja que interessante, né? Eu posso ter apenas um prejuízo da memória, e nesses casos, a gente percebe que quando as pessoas avançam nos seus tratamentos de depressão e de ansiedade, a memória se recupera muito bem, elas são reversíveis, na privação do sono também, né? Além de ter um outro fato que é muito importante. Não vamos esquecer que, como a memória fala da atenção, de como eu vejo o que está no meu entorno, quando eu estou muito preocupado com alguma coisa, e eu gasto muita energia com ela, caso muito do ansioso, o que acontece? O cérebro entende o quê? Ah, eu estou com esse pensamento aqui que não para de rodar. Eu tenho que dedicar energia para cá. E aí, quando eu preciso recuperar outras memórias, ela falha. Então, por isso que é muito comum, se você perceber, o ansioso, ele não esquece, ou seja, não há uma perda de memória para compromissos,
para a rotina profissional dele, mas esquece uma chave, esquece a bolsa, esquece um cadeado, esquece um caderninho. Por quê? Porque o cérebro diz: entre a preocupação absurda e o caderninho, deixa o caderninho para lá, vamos focar no compromisso. Então, olha como é que a nossa mente é curiosa. Então, às vezes, o que fala? Eu estou perdendo a memória. Não, não está perdendo a memória. A sua memória, ela está dedicando uma energia muito grande a algo específico, e aí, em função disso, como tudo na física, se é 100%, você já usou 90%, só sobra 10%. Então, muitas vezes, você percebe, é diferente lá da demência, em que a pessoa esquece uma panela no fogo, onde, né, em que a pessoa, o idoso, a pessoa, ela recebe um dinheiro, ela guarda e depois não lembra onde guardou. Você pode ver que quem é ansioso não tem esse tipo de esquecimento, porque é apenas a falha da memória. A memória está concentrada em outra coisa. Enquanto eu estou preocupada com uma coisa, outra coisa está de lado. Isso é um equilíbrio que a mente tem. Lá na perda da memória, não. Você começa, inclusive, a esquecer assim. Você olha para a pessoa e não lembra o nome. Você olha para a pessoa que conviveu com você e você já não se recorda. Essa perda de memória patológica que acontece lá na demência é completamente diferente do termo. A gente banalizou, perdi a memória, né? Não, a maioria das pessoas não perde a memória. A maioria das pessoas não está conseguindo administrar a sua memória. Está privilegiando alguns pensamentos e está deixando outros de lado. Eu, por exemplo, sou ansioso, então aprendi a autorregular muito isso. Tem hora que Perfeito. eu coloco no papel tudo que eu tenho que fazer. Antes de dormir, a cabeça começa a dar muita coisa, eu vou, anoto tudo, tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Porque automaticamente, a minha preocupação, que existe a preocupação em cima desse compromisso, de não esquecer, aí você fica pior a situação, para dormir fica pior. E aí, quando você Exato. escreve, você alivia, para você falar, quando começa a pensar que vai esquecer, já lembra assim, opa, mas eu anotei. Perfeito. A rotina para o ansioso, ou, se você está percebendo que você está num momento muito corrido e que talvez você possa não controlar bem, o que a gente recomenda? Agenda. E aí, mais uma vez, na psicologia a gente sempre dá dicas mais amplas, mas sempre pede, olha, ouve isso e adapta ao teu jeito. Eu tenho pacientes que se adaptam muito bem com a famosa agenda. Mas eu tenho pacientes que escrevem aqui e depois esquecem de ler, de abrir a agenda. Então, para esse, normalmente o que ele faz? Sabe as agendas que a gente bota na parede, aqueles quadros brancos, as agendas, os planejamentos semanais? Por quê? Porque sempre que ele lembra, ele escreve alguma coisa, então ele não tem medo de lembrar e perder a lembrança, ele já escreveu. Segundo, quando tem aqueles momentos que o ansioso fala: e caramba, eu tenho muita coisa para fazer. Ele olha para o que foi planejado no dia e diz: não, só tem duas coisas. Opa, eu estou preocupado com os outros dias, mas eu tenho que me concentrar aqui. Então, isso também. E olha que interessante que você falou. Quando você anota, na hora em que você deita, que o seu cérebro tenta dizer, opa, vamos, 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 porque o ansioso tem essa questão, né? A gente brinca, o ansioso sofre do excesso de futuro, né? Então, é o tempo todo, vamos, 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 não. E aí a mente fala, opa, se a gente não está preocupado com o futuro, não vamos desligar, né? Quando você diz para você mesmo, não, peraí, tá anotado, eu não corro risco de esquecer, a gente pode dormir. E aí entra o que a gente tem sugerido muito, e aí cada pessoa deve adaptar o que é melhor, é chamar de higiene do sono. Não sei se você já ouviu falar, mas a gente usa muito esse termo, que é o quê? Algumas pessoas precisam preparar o seu ambiente para dormir, precisam se preparar para dormir. Eu gosto de usar a imagem quando a gente está numa esteira ergométrica, Hum? você está com uma velocidade. Você não para a esteira, porque senão você pá, não é isso? Você vai diminuindo a velocidade, você vai diminuindo até que você para. Algumas pessoas, que aí a ansiedade ou algumas características de personalidade contribuem para serem pessoas que precisam desacelerar. A higiene do sono ajuda muito. O que pode constar a higiene do sono? Quem gosta de um chazinho, quem gosta ou precisa de um ambiente com uma meia luz, né? Quem gosta, às vezes, aromas, na aromaterapia, alguns aromas nos ajudam muito. E tem muita gente que, às vezes, por não conhecer,
fica receoso disso ter alguma conotação religiosa. Não, gente, os aromas, eles também são lidos pelo cérebro, algumas substâncias, né, nos aromas de algumas ervas também ajudam o cérebro, porque a gente não tem calmante só oral que a gente bebe, a gente também tem calmantes que são cheiros. Eu li sobre Então, isso ontem no livro que eu estava lendo. Eu legal, comecei a fazer, colocar na minha legal, rotina, ler um livro à noite, que o livro, normalmente, ler me dá sono às vezes. Então, antes de dormir, eu perfeito, coloquei uma meta de 3 páginas. Eu aprendi isso isso, na psicoterapia que eu fiz. 3 páginas. Se eu pensar em ler o perfeito, livro inteiro, eu vou ficar ansioso para querer ler tudo. Então, 3 páginas por dia, acaba às vezes que eu passo muito 3 páginas, mas se eu fizer as exato. 3, eu já estou satisfeito. Coloquei, aprendi a comemorar essas 3, as coisas pequenas. E a gente deve celebrar as conquistas, porque muitas vezes a gente também não evolui porque a gente não percebe que está andando para frente. E nesse mundo que a gente vive hoje, nessa positividade tóxica que você tem que fazer tudo certo o tempo todo, né? É difícil, às vezes, você admitir que é um processo. A gente quer um dia acordar e não ter mais problema nenhum, quer um dia acordar e a vida está toda mudada. Não funciona desse jeito, né? A gente na terapia bate muito isso com os pacientes. Olha só, não olhe para o lado, olhe para você, olhe de onde você partiu e para onde você vai. Né? Então, exatamente, a leitura, e aí as pessoas falam, poxa, mas a leitura, porque a leitura é completamente diferente da tela. Na leitura, você vê, você não tem nenhum estímulo visual, físico, nenhuma luz. A leitura exige que você, primeiro, foque muito a atenção, quando você lê, você também tem que ler, e essas palavras vêm para o teu cérebro. Isso, aos poucos, vai fazendo ele acalmar. É por isso que, normalmente, a leitura faz a gente dormir. Porque o cérebro entende ali e fala, nossa, sabe quando a gente assiste aquelas aulas que o palestrante tem aquela voz que é... E quando você vê, daqui a pouco... A leitura ela tem esse efeito. Então, é que a gente fala, claro que tem gente que diz assim, mas eu não sou muito de ler. O que a gente recomenda também que é muito interessante? Vamos usar o celular, mas para fazer o quê? Selecione uma playlist que você considera que é acolhedora para você. Então, muitos pacientes têm uma playlist, sabe aquelas músicas que você ouve e a recomendação é assim, entra nessa música, deixa a música, vai só concentrando na música. É uma outra forma do teu cérebro também, só o ouvir, você não está tendo que prestar atenção em um monte de coisa igual a tela, você vai ouvindo, quando vê você também, ó, o cérebro também vai dizendo, oi, que bom, vamos lá. Né? Então, às vezes, uma playlist ajuda. Na aromaterapia, você pode tanto usar o difusor, como a gente tem algumas ervinhas que você pode botar no travesseiro. Os antigos faziam muito isso com crianças. É que a gente, às vezes, não ouve mais os antigos, mas alguns antigos colocavam uma folhinha no travesseirinho das crianças porque ajudava no sono. Por quê? Porque tem esse cheirinho que também é calmante para o cérebro. Então, assim, para quem precisa, a higiene, às vezes, do sono faz toda a diferença. Algumas pessoas vão dizer, não, eu deito e durmo. Ok, mas aqui a gente está falando para alguém que talvez ainda tenha muita dificuldade de controlar esse processo. E a higiene do sono ajuda. Para algumas pessoas é um banho exatamente, imediatamente antes de deitar, para outra pessoa é um chazinho, para outra pessoa é uma leitura, para outra pessoa é a meia-luz, para algumas pessoas é a meia-luz com a leitura e com o difusor. Não importa, mas você percebe que na higiene do sono você prepara o ambiente que a sua mente lê e diz, opa, tá tudo bem. Opa, podemos desacelerar. A gente não precisa usar atenção para nada, memória para nada, tá tudo bem. E aí você consegue. Isso é o mais importante. Na vida corrida que a gente está hoje, o sono tem sido o que mais tem sido prejudicado, né? Então, eu trabalho longe, eu acordo muito cedo, né? Eu tenho que estudar, ir à academia ou fazer alguma outra coisa, eu chego muito tarde em casa e ainda tenho atividades. O que a gente recomenda é que, a partir do momento que você tenha uma autoconsciência de qual é o seu limite, né? De quanto tempo você precisa dormir, que você consiga, de uma certa forma, adaptar.
Agora, tem um outro mito que é importante da gente desmanchar aqui. Sono perdido não é recuperado. Justamente a te perguntar isso, era uma das dúvidas que eu ia perguntar. Bateu no Opa! ponto. Seria a minha próxima pergunta. Vamos lá! Linha Mais Hidra da Biostratos com ácido hialurônico. De fora para dentro, fios mais hidratados. De dentro para fora, pele mais preenchida e cabelo mais saudável. Linha Mais Hidra da Biostratos. Cabelo, pele e você renovados. Sono perdido não é recuperado. Perdeu, perdeu. Você vai penar. Vai ser aquele dia que tu vai estar mais pesado, pode interferir na sua alimentação, às vezes a comida não vai bater bem, ou você vai comer, a comida vai pesar, ou você não vai estar com a fome que você costuma estar, um cheiro pode te enjoar. Olha que interessante, tudo isso pela simples privação do sono. Mas por quê? Imagina que quando eu privo o sono, a minha máquina não está funcionando 100%. Então, alguma coisa vai falhar. A minha memória falha, eu fico mais irritado, eu posso ficar mais desligado, né, mais distraído, porque meu foco eu não consigo botar o foco atencional no que eu quero, então eu paro para ler o negócio, daqui a pouco eu já estou só olhando. Então, assim, sono perdido não é sono recuperado. Não há. Não adianta dizer, eu não durmo a semana toda, chega sábado e domingo, eu durmo o dia inteiro. Não, tudo bem. O dia inteiro que você dorme no final de semana, mas você não está recuperando o que você perdeu. Então, os prejuízos físicos, né, da sua musculatura que não relaxa, a gente não sente muitas vezes, mas aí aquela dorzinha, aquele incômodo, né, aquela sensação que você está meio encolhido, isso é privações de sono seguidas. Tua musculatura não relaxa, porque a gente se prepara para o dia. Né? A noite é exatamente o que você leu naquela frase que você gostou. É realmente zerar. Desliga, parem as máquinas, sabe assim? Para. Por quê? Porque aí eu me recupero naturalmente, né? Eu me recupero sem nenhum esforço, e aí amanhã eu estou pronto para o que der e vier. O que acontece é que se eu não me preparo, eu já acordo na desvantagem. Então é por isso que a gente não recupera. Por que a gente não recupera o sono? Porque um sono perdido, os efeitos dele são no dia seguinte. Então, até você dormir de novo, os prejuízos do sono que você perdeu estarão lá. Então, você não vai recuperar. Você já acorda na desvantagem. Então, sono perdido não é sono recuperado. Pode esquecer. Perdeu, perdeu. Eu costumo também fazer. Eu falei que da terapia que eu fiz me ajudou demais. Então, assim, uma coisa que me ajudou Uhum, muito também são exercícios de respiração. E às vezes, antes de dormir, eu perfeito. faço, me ajuda a concentrar na respiração em vez das coisas que estão passando na minha mente. E eu tenho que sentir e trazer esse negócio da minha mente e trabalhar. Não falar assim, vou esquecer, tenho que esquecer o que está passando na minha Não, mente. Não. Eu tenho que entender aquilo que está passando na minha mente e, ao mesmo tempo, acabo me concentrando na respiração, que é o principal para manter esse ponto. exatamente. E você sabe que a respiração, principalmente a diafragmática, o que é a respiração diafragmática? É aquela mais profunda. É aquela respiração que não para aqui no peito, é aquela que vai lá para baixo. Né? E é muito interessante porque a gente usa muito com os ansiosos, né? Mas hoje a gente tem avançado muito. A gente tem, inclusive, uma técnica chamada mindfulness, né? Ou mindfulness, Conheço, depende de como as pessoas usam, né? Que é conheço. muito bom. A respiração ela tem várias funções. Ela tem funções psicológicas e tem funções biológicas. Nas psicológicas é o que você falou, você aprende a se controlar, porque muitas vezes os sintomas físicos nos apavoram, porque os sintomas físicos nos dão uma ideia, principalmente na ansiedade, né? Quando você começa uma crise de ansiedade, a sua sensação é que você não controla o que está acontecendo no seu corpo, né? E isso dá muito medo. A respiração, ela ajuda muito você a perceber que você pode sim interferir na intensidade dos sintomas, que você pode sim perceber que o que ativou aquele comportamento mais ansioso é um pensamento, você consegue parar e falar, não, peraí, mas por que eu estou com medo? Não, mas espera aí, isso não aconteceu. Você consegue reorganizar, né? E quando
E assim, para o ansioso a gente brinca, exercício de respiração no início é horrível. O ansioso quer matar o terapeuta, quer falar, né, você está de brincadeira comigo, esse negócio não dá para fazer esse negócio não, né? Verdade. E a gente fala, sei, ô, Aí rapaz, eu tomo muita, eu tive eu que tomo aprender muita um outro. topada. Eu tive que aprender um outro paralelo, que é a contagem de 0 a 100, 100 a 0, porque Perfeito, exato. prende a minha mente nos números, no imaginar dos números, né? Exatamente. E quando você fala, é uma outra coisa que a gente também explica. O que você aprende também na respiração? Você aprende que o pensamento você não controla. Sabe uma coisa de, ah, meu Deus, eu não devia ter pensado isso. Já pensou. O problema não é pensar, o problema é você agarrar o pensamento. Deixa ele passar. Sabe? Muitas vezes vem um pensamento, não fica de, ah, eu não posso pensar, ai, meu Deus. Não, fala assim, pensei, deixa para lá. Agora eu estou para dormir, não vou fazer nada. Vem alguma outra coisa e você fala, já anotei. Ih, tá tudo bem. É isso. Às vezes o nosso esforço é de, não vou pensar mais, não posso, tem que dormir. Não. É pensar o quê? Já acabou por hoje, tá tudo bem. Pensa nos objetivos que você atingiu no dia e fala, que legal. Pensa no que ficou desafiando e você diz, amanhã eu vou tentar esses desafios. Vai repetindo para você, hoje eu não consigo mais nada, hoje já acabou, hoje já deu, o que eu tinha que fazer, né? Para quem tem uma orientação religiosa, rezar nesse momento é muito importante, porque isso também dá o alívio, isso também dá o conforto, né? Principalmente quando a gente tem uma sensação que a gente tem que dar conta de tudo, normalmente quem tem, né, uma orientação religiosa consegue entender que não vai dar conta de tudo, né? Mas que tem alguém que pode, e é nisso que cremos, então isso também não dá aquela sensação de sufocamento, de meu Deus, eu não vou dar conta, eu estou sem saída. E isso é muito interessante. Quando a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de um espectro. Não adianta só ter um bom emprego e não ter uma vida familiar harmoniosa. Não adianta ter uma família harmoniosa e estar desempregado. Não adianta ter um emprego, ter uma família harmoniosa, mas estar em conflito com a sua religião. Saúde mental é um estado de plenitude. É você entender que, apesar das dificuldades, a sua vida vai seguir e vai seguir bem, né? E a respiração, a questão física é a seguinte: normalmente, quando a gente ou não está conseguindo dormir ou está mais ansioso, o processo de estresse, que é o que está por trás, né, da ansiedade, da falta de sono, muitas vezes, o nosso corpo ainda está trabalhando bastante. Quando a gente está mais agitado, ainda em muito movimento, aumenta o nível de gás carbônico no cérebro. A respiração diafragmática, ela ajuda a diminuir gás carbônico e aumentar o oxigênio. E quando aumenta o oxigênio, é por isso que quando você efetivamente consegue respirar, aos poucos você vai sentindo ai, coisa boa, porque o oxigênio dá isso. Olha que interessante. Eu aprendi uma técnica que é contando, né, a respiração. Eu conto a Isso, puxada, 6, depende do número, cada um faz o número que isso, quer. isso. Perfeito. 6, segura 4, solta em 8. E você Isso, vai fazendo em 5 isso. minutos, com o tempo que você vai pegando, você vai vendo que vai relaxando o corpo inteiro com ele. Exatamente. E você vai tendo uma sensação do que eu controlo, né? Eu posso controlar esse mal-estar. Então, se eu posso controlar, eu não me apavoro, porque eu sei que eu posso lidar, né? Então, a respiração passa por esse autoconhecimento. À medida que você avança na respiração, você consegue perceber onde você está tenso, né? Que, de repente, uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui. Então, você vai se regulando também e vai percebendo outras necessidades de autocuidado, né? Então, olha que interessante, a gente está falando de sono, que parece ser uma coisa muito simples, mas olha o quanto de prejuízo a gente pode ter se a gente hoje não consegue lidar com sono. Interfere na alimentação, interfere na memória, interfere no humor, né? Interfere até mesmo no nosso desempenho. Realmente a gente precisava falar mais sobre isso, né? A gente banalizou muito o sono e hoje o que a gente mais tem é gente com problemas de sono, é gente indo aos consultórios apenas dizendo, doutor, eu não consigo dormir, a senhora tem um remédio?
E aí a gente precisa explicar, olha, primeiro, o psicólogo não prescreve, é até bom a gente, né, orientar as pessoas que estão aqui, psicólogo não é médico, psicólogo faz uma faculdade diferente, a gente não prescreve medicação, mas ainda assim, quando a gente é procurado e a gente ouve um pouco o histórico da pessoa, a gente procura orientar assim, ok, você pode procurar um psiquiatra, você pode procurar um neurologista, mas entenda, a falta de sono não vai ser satisfeita apenas com remédio. Você vai precisar mudar algumas coisas no seu entorno para que efetivamente você possa ter o efeito do remédio para te ajudar, porque o remédio ele ajuda, sim, mas ele sozinho não resolve. E é por isso que a gente tem muito a famosa frase fiquei viciada, estou dependente. Na verdade, a gente fala alguns medicamentos muito específicos podem causar dependência, mas o que acontece é o mau uso do remédio. E há várias formas de fazer mau uso do remédio. Um deles o médico manda eu tomar 2, aí o dia que eu estou muito complicado, eu digo, bom, se eu tomo 2 no normal, hoje que eu estou ruim, eu tomo 4. E aí o organismo ele vai se acostumando, ele vai dizendo, opa, coisa boa. Ou eu tenho um SOS. SOS é uma coisa que eu uso uma vez na vida da morte. Eu já tentei respirar, eu já tentei fazer tudo. De repente eu não estou na minha casa, eu estou num lugar onde eu preciso ainda me manter, eu tomo SOS. Isso é um esforço. O que acontece? Com o tempo, muitas vezes, eu abro mão do esforço e vou para a facilidade do SOS. Então, daqui a pouco eu estou tomando SOS todos os dias. Ou estou tomando remédio, começo a dormir, mas o meu entorno, aquilo que os meus estressores, né, aquilo que impacta no meu sono, eu não mudo nada. Continuo com as minhas relações familiares conflituosas, eu continuo com os meus problemas, eu continuo não conseguindo. Daqui a pouco o remédio não vai fazer mais efeito. Porque tem uma frase que eu falo muito com meus pacientes, que é o seguinte, a cura nunca está no mesmo lugar que te adoece. Isso é muito importante, sabe, Charles? As pessoas precisam entender que quando a gente busca a cura, a gente tem que fazer mudanças. Para qualquer doença que a gente tenha, de um simples resfriado, o médico sempre nos recomenda algumas mudanças. Beba mais água, durma mais, né? Em outras doenças pare de comer isso, comece a comer mais aquilo. Então, assim, se você busca a cura, mas não se afasta daquilo que te adoece, em algum momento você só vai ficar nesse ciclo, adoeço, me cura, adoeço, me cura, adoeço, me curo. Então, a gente precisa parar e falar, se eu tenho um problema aqui, eu preciso agir aqui. E o sono, ele hoje é muito importante para as pessoas precisam. A gente, às vezes, perde tempo em tela. Então, assim, eu não estou dormindo bem, eu não estou conseguindo dormir as horas que eu preciso, mas se você olhar, depois que a pessoa chega em casa, toma banho e janta, se ela não se policiar, ela já está 2 horas no celular, rodando tela. Essas 2 horas ela já estaria dormindo. Então, às vezes, a gente não administra bem. A gente não consegue avaliar assim, eu não vou ganhar nada chegando de um dia inteiro de atividades e ficar rolando TikTok. Vou fazer minha higiene do sono, vou fazer uma leitura, né? Vou botar uma playlist e vou ficar ali só ouvindo aquela música e vou começar a relaxar para poder dormir. Se eu já tomei banho, se eu já comi, meu corpo já está pronto para descansar. Então, muitas vezes, a gente não administra bem. Às vezes, não é que eu não tenho tempo, mas eu administro mal. A administração do tempo, ela também ajuda muito a que a gente aproveite o que a gente tem a nosso favor. E isso é um aprendizado, e é um esforço, é mudança de hábito. E a mudança de hábito, ela é muito difícil. Alessandra, muito obrigado por esse papo Imagina. maravilhoso que esclareceu, acho que com certeza vai esclarecer para muita gente Que bom. que gosta de se remediar sempre, em qualquer forma, para evitar o processo mais longo, pegar o atalho para resolver os problemas. Então, quando a gente fala de sono, eu trouxe esse tema justamente porque eu passei muito problema de sono, de insônia, várias noites, durante muito tempo. Depois que eu fiz uma terapia, comecei a entender o processo por trás de tudo isso, no meu dia a dia, na minha vida, algumas mudanças que eu tive que fazer, muita coisa mudou. E comecei a entender Perfeito. alguns caminhos diferentes. Eu acho bacana esse falar um pouco de tema do sono. Então, assim, você trouxe luz à escuridão de muitas pessoas que Opa. não sabiam tudo isso sobre o sono. Perfeito. Eu estou à disposição.
tem assuntos fascinantes que são importantes. Eu tenho muito essa missão de tornar acessível alguns conhecimentos, porque o esclarecimento ele ajuda muito a gente, né? Você pode contar comigo para o que você quiser, para que os seus telespectadores, os seus ouvintes sugerirem um determinado tema, se estiver ao meu alcance, podem contar comigo. Tá bom, muito obrigado e continue levando luz a essas pessoas, levando conhecimento, porque essa é uma missão aqui do Famoso, levar conhecimento, conhecimento que mude vidas Perfeito. e faça as pessoas ficarem melhores no dia a dia e ter uma sociedade melhor. Então, obrigado por Exatamente. ser esse agente Imagina. que faz isso, tá bom? Obrigada.